Olá, seja bem-vindo ao especial de vingança nuclear de 1000 inscritos. Se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado. O gerente do local negligenciou cuidar da minha propriedade, então custei à empresa de administração de propriedades mais de 500 mil. Alguns antecedentes: eu, 35 anos homem, possuo um complexo de apartamentos de 72 unidades. Quando comprei, estava em boas condições e gastei vários milhões para reformar todos os apartamentos. O aluguel não foi aumentado para nenhum dos inquilinos e eu me certifiquei de que nunca subisse mais de US$50 por ano para renovações de aluguel, incluídos nos contratos. Logo depois que todas as reformas foram concluídas, comecei a procurar uma empresa de administração de imóveis e, por fim, decidi por uma que parecia bem alinhada com o desejo de colocar os inquilinos em primeiro lugar. Enquanto fazíamos os contratos, pedi ao meu amigo imobiliário que também os examinasse. Entre ele e meu advogado, eles recomendaram adicionar uma cláusula ali. Resumindo, se houver alguma ação legal movida contra mim pelo complexo de apartamentos devido à negligência da equipe de administração da propriedade, a administração da propriedade será responsável por todos os custos e quaisquer taxas legais incorridas. Isso não foi adicionado em segredo, e a equipe jurídica da administradora de imóveis concordou e tudo foi finalizado. Eles assumiram a gestão do complexo um mês depois. Eu estava bastante livre e só visitava o site a cada 3 a 4 meses. Alguns meses atrás, descobri que alguns dos apartamentos foram deixados em ruínas depois que os inquilinos se mudaram, e a equipe de limpeza que cuidamos disso. Eu não descobri até depois do fato de que não era completamente preciso porque um dos apartamentos aparentemente tinha uma infestação de baratas no armário de armazenamento fora do apartamento. Depois que os novos inquilinos se mudaram para aquele apartamento, eles levaram o problema ao gerente do local. No relatório mensal, o gerente do local afirmou que a equipe de manutenção tentou resolver com armadilhas e bombas de insetos. Não pensei muito nisso e deixei por isso mesmo. Mês que vem, a mesma coisa. E no terceiro mês, depois de receber o relatório mensal, liguei para o gerente do local informando que havia um problema recorrente e que queria que ele fosse resolvido profissionalmente naquele momento. O aluguel do apartamento foi isentado para os inquilinos daquele apartamento, e eles foram alojados em um hotel por uma semana enquanto o problema era resolvido. Assim que eles voltaram para o apartamento, o problema começou. O gerente do local, por engano ou negligência, não comunicou aos exterminadores a extensão ou a localização da infestação. Em vez do armário de armazenamento, o apartamento foi fumigado e, depois disso, as baratas invadiram outros apartamentos do mesmo prédio e do prédio mais próximo, e o problema piorou muito. A mesma opção foi dada a todos os inquilinos daquele prédio, dispensando o mês de aluguel e hospedando-os em um hotel por uma semana enquanto o assunto é resolvido. Todos aceitaram a oferta, porém um dos inquilinos decidiu entrar com uma ação judicial. Embora não estivesse feliz com isso, entendi de onde eles vinham, tendo suas vidas interrompidas por algo que deveria ter sido tratado adequadamente para começar. Como estávamos negociando com eles durante as mediações, meu advogado me lembrou da cláusula com a administradora de imóveis e sugeriu que demos a eles o que eles querem. Foi aí que comecei minha vingança nuclear. Eu sugeri ao resto dos inquilinos dos 2 prédios impactados anonimamente que um dos inquilinos havia entrado com uma ação pelos danos e eles deveriam fazer o mesmo entrando nisso. Por meio da mediação, fingi estar indignado com todo o assunto. A negociação começou com 3 meses de aluguel grátis, mas, no final, todos concordamos com 1 ano de aluguel grátis para todos os inquilinos. No geral, foram 16 apartamentos com aluguel médio de 1.700 mensais que a administração da propriedade teve que pagar devido à negligência do gerente do local, totalizando cerca de $325 mil apenas no aluguel perdido que eles tiveram que pagar. E a cereja do bolo, devido à falha no serviço de manutenção da propriedade, eles também precisam fornecer serviços gratuitos por até 6 meses enquanto procuram uma nova administradora de imóveis, custando a eles US$146 mil adicionais, e ainda pagar pelos custos legais taxas em cima disso. Ex e namorado machucaram minha filha, mancharam a reputação de meus amigos e eu busco vingança. Para começar, isso é descartável, pois não quero que fique ligado a mim. Aperte também o cinto, vai ser uma longa viagem,
Esses eventos ocorreram ao longo de vários anos, espero que valha a pena a leitura. Vou começar pelos atores principais. Eu, minha ex-esposa Pepper, alvo de vingança número 1. O namorado dela Steve, alvo de vingança número 2. A ex-esposa do namorado Maria, companheira na vingança. Minha filha Sarah. E meu amigo Jason, cúmplice na vingança. Com esse conjunto, vamos tirar um pouco da história de fundo do caminho. Então, Pepper e eu tivemos um casamento de altos e baixos. Foi um daqueles que eu estava loucamente apaixonado por ela, mas olhando para trás, acho que ela estava nisso mais pelo dinheiro e conveniência. Ela teve um filho que chamaremos de Drug, porque ele era e ainda é um grande viciado em drogas. Antes de nos casarmos eu também tive um filho, o nome não é importante, do qual tive a custódia total. Enquanto casados, tivemos Sarah. Resisti ao casamento o máximo que pude, mas, eventualmente, simplesmente não conseguimos mantê-lo juntos. Nós nos separamos e devido a algumas viagens a trabalho e por ter a custódia do meu filho, voltei para minha cidade natal, alguns estados distantes, para que meus pais pudessem ajudar, mas mantive um apartamento na cidade em que Pepper e Sarah moravam, para que eu ainda pudesse passar tanto tempo com minha filha quanto pude. Nessa época, pedi ao meu melhor amigo Jason, que é advogado e dono de seu próprio escritório, que fizesse um contrato de pensão alimentícia para nós. É muito importante observar que abordamos apenas a pensão alimentícia, não havia nada sobre custódia ou visitação ou qualquer outra coisa. Então, por cerca de um ano, era assim que funcionava. Eu passaria um mês com Sarah enquanto meus pais cuidavam de meu outro filho, então eu passaria um mês com meu filho. Quase exatamente um ano depois, eu não podia mais manter duas famílias e Pepper estava querendo voltar para sua cidade natal, que estava em um estado diferente, mas mais perto de onde eu morava, então desisti do apartamento e ela se mudou. A nova situação continuou por mais alguns anos. Pepper e eu continuamos amigos e até tentamos reconciliar o relacionamento algumas vezes, mas não dava certo. Eu ainda estava profundamente apaixonado por ela, mas não conseguíamos chegar a um acordo sobre coisas como onde morar e tal. Eu me forcei a tentar seguir em frente e comecei a namorar. Ela estava namorando basicamente desde o dia seguinte à minha mudança. Embora eu ainda a amasse, nosso relacionamento se transformou mais em bons amigos do que em marido e mulher. Então, ela finalmente conhece Steve. Nunca me falaram muito sobre Steve, exceto que ele era um hacker ético certificado e foi isso que ele fez para conseguir um emprego importante mais tarde. Enquanto eles estavam namorando, ela me mandava mensagens sobre seus encontros. Ela até me mandou uma mensagem no dia em que fizeram sexo pela primeira vez. Steve e Pepper estavam namorando há 6 meses quando, do nada, ela me disse que eles terminaram e ela percebeu que estava perdidamente apaixonada por mim. Como é início do verão, ela faz as malas e vai para o meu estado. Eles iam passar o verão comigo e ver se gostavam ou não. Tivemos um verão incrível. Todas as crianças estão se dando bem, Drug até adorou aqui, então ela torna oficial que estamos juntos novamente e eles estão se mudando. Fomos e matriculamos minha filha na escola, até conseguimos colocá-la em um time de líderes de torcida PV para o verão. Ela fez vários amigos e estava adorando estar aqui. Havia apenas um problema, Pepper ainda tinha um apartamento que tinha todos os seus móveis e outras coisas. Eu me ofereci para subir com meu caminhão e ajudar a carregar tudo, mas ela insistiu que ela e Drug poderiam fazer isso. Como você pode imaginar, as coisas não saíram como planejado. Ela estava em casa por cerca de 3 dias quando me informou que sob nenhuma circunstância ela se mudaria e que ela e Steve estão apaixonados e vão morar juntos. Dizer que fui destruído era um eufemismo. Eu não conseguia entender por que ela tinha feito isso. A pior parte foi que ela deixou para mim contar a Sarah as más notícias. Quando contei a ela, o olhar devastado em seu rosto começou a transformar meus sentimentos de mágoa em sentimentos de raiva. Então Sarah desabou e começou a implorar para ficar comigo e começou a derramar o feijão. Ela me contou coisas sobre como sua mãe saía com Steve por dias e deixava Drug no comando. Ela teve que aprender a cozinhar sozinha aos 8 anos porque Drug gastava o dinheiro em remédios e passava o tempo todo chapado. Se Drug não fosse deixado no comando, Pepper usaria sua sobrinha criminosa condenada para vigiá-la. Ela também me contou sobre a primeira vez que conheceu Steve. Ele veio à casa deles, basicamente disse olá e ele e a mãe dela desapareceram no quarto e começaram a fazer sexo barulhento.
Sarah estava do lado de fora gritando e eles simplesmente ignoraram e continuaram. Foi assim que minha filha de 8 anos aprendeu sobre sexo e ela ainda está em aconselhamento tentando se recuperar 7 anos depois. Nesse ponto, minha raiva se transformou em raiva. Eu imediatamente notifiquei Pepper que não havia como Sarah voltar e eu lutaria com ela até a morte para mantê-la fora dessa situação. Pepper respondeu obtendo uma audiência de emergência em seu estado para forçar Sarah a voltar. Eu tive que lutar, mas consegui um advogado e ganhei facilmente a audiência, para a qual Pepper apareceu tarde e disse ao juiz que era devido a uma deficiência. O juiz concordou que, como não havia acordo de custódia e com as acusações preocupantes que eu havia reunido, era melhor Sarah ficar comigo. Eu havia vencido a primeira batalha, mas durou pouco. 1 hora após a audiência, comecei a receber toneladas de e-mails e textos de phishing. Também recebi redefinições de senha e códigos MFA do meu banco, Facebook, Reddit e outras contas. No dia seguinte, Jason liga. O site, e-mail e conta de telefone de seu escritório de advocacia foram hackeados. Por que ele teve que revelar o hack ao tribunal e por que estava trabalhando em um caso de grande repercussão na época em que o FBI se envolveu? Dizer que estava furioso era um eufemismo. Essas duas pessoas me destruíram, prejudicaram minha filha e mancharam a reputação de meu amigo de longa data. Era hora de eles pagarem e pagarem caro. Eu era um homem em uma missão. Passei horas desenterrando o máximo de sujeira possível sobre Steven e Pepper. Tive muita sorte com Pepper. Encontrei postagens de mídia social dela bebendo até tarde que se correlacionavam com atrasos e dias perdidos na escola para Sarah. Encontrei toneladas de fotos dela e de duas crianças estranhas fazendo atividades divertidas. Encontrei vizinhos que estavam dispostos a testemunhar que Sarah tinha que vir implorar por comida porque ela foi deixada com um drug ou com um criminoso. Eu sabia que poderia enterrá-la. Steve, por outro lado, teve todas as suas contas bloqueadas. Eu não conseguia encontrar nenhuma sujeira e isso estava me deixando louco. Então me ocorreu tentar o LinkedIn. Valeu a pena. Não havia muito postado, mas através da conta dele encontrei Maria, a conta de sua ex-mulher. Estendi a mão para ela e ela aceitou alegremente. Maria e eu nos tornamos amigos rapidamente. Ela odiava Pepper, por um bom motivo, pois ambos haviam abandonado seus filhos como minha filha, e não a queria perto de seus filhos. Eu aprendi muito. Para resumir, Maria e Steve haviam se divorciado recentemente. Como parte do acordo de custódia, Steve conseguiu a casa, o carro, a conta bancária, a poupança e uma pensão alimentícia menor do que o normal. Maria havia negociado todo aquele dinheiro para ter o controle das crianças. Ela sabia que ele era um saco de lixo e tudo o que importava era manter seus filhos seguros. Eles tinham um acordo de custódia muito detalhado com regras para Steve seguir. Como parte desse acordo, se Steve quebrasse alguma regra, ele teria que pagar e pagar caro. Ele teve que vender a casa e dar a ela metade de tudo. Sua pensão alimentícia também dobraria e Steve ficaria financeiramente arruinado. Steve também não a bloqueou nas mídias sociais e regularmente enviava mensagens de texto se gabando de como sua vida era ótima sem ela. Muitos desses textos continham fotos de Pepper. Comparamos anotações, trocamos evidências, elaboramos um plano. E agora é hora da vingança. Primeiro, conversei com Jason. Ele informou ao investigador do FBI que eu também havia sofrido algumas tentativas de hacking e acreditávamos que era a mesma pessoa. O investigador ligou rápido. Eu dei a ele todas as informações que eu tinha e quem eu acreditava que estava fazendo isso, e ele fez uma pergunta estranha. Eu sei onde Steve trabalhava? Bem, sim, eu fiz, graças a Maria. Então, aparentemente, Steve não era um hacker tão bom quanto pensava ser. Eles já haviam rastreado a invasão de Jason a um negócio. O mesmo negócio para o qual Steve trabalhava. Assim que minha conversa com o FBI terminou, liguei para o trabalho dele para registrar uma reclamação. Eu disse ao gerente que alguém estava tentando me hackear e tinha certeza de que era Steve. Eles, é claro, não levaram isso a sério porque eu não tinha provas. A semana seguinte foi um inferno absoluto para Steve e Pepper. Pepper foi intimada com os papéis do divórcio e seu advogado foi intimado com todas as evidências que reuni. Meu advogado disse que foi a investigação mais completa que ele já viu.
Eu tive todos os 40 atrasos e 19 ausências ligados a noites bebendo com Steve. Eu tive provas concretas de que eles abandonaram minha filha por dias a fio. Maria até me deu uma foto que foi tirada às 2 da manhã da noite anterior à audiência de emergência com Steve e Pepper jantando em um estúdio de tatuagem. Na mesma audiência, ela se atrasou e disse que era por deficiência. Steve foi informado de que havia violado todo o acordo de custódia. Maria tinha fotos minhas provando que ele estava com Pepper nas noites em que as crianças estavam com ele e elas ficavam sozinhas. Ela também tinha provas de que houve contato com Pepper que violou o acordo de custódia. A queda foi incrível de assistir. Steve foi demitido, entre minha reclamação, outra reclamação mais antiga dele é que ando, e o FBI mostrando que não tinha escolha a não ser demiti-lo. Ele evitou quaisquer questões legais, pois o FBI nunca poderia ligá-lo diretamente a ele. Espalhou-se a notícia de por que ele foi demitido e ninguém o contrataria para um trabalho de novamente. Ele teve que vender a casa, liquidar todos os investimentos, contas bancárias e dar metade para Maria. A pensão alimentícia continuou a mesma, pois ele não tinha mais fonte de renda. A última vez que ouvi dizer que ele estava trabalhando em uma mercearia. Portanto, no total, sua renda passou de 200 mil mais por ano para menos de 40 mil. Quanto a Pepper, o divórcio foi rápido e doloroso para ela. O juiz decidiu a meu favor em todas as acusações. Eu tenho custódia exclusiva e tomada de decisão exclusiva. Ela foi forçada a ir ao aconselhamento e ela e Drug só podem visitar Sarah com um supervisor terceirizado pago por Pepper. Sarah está muito melhor. Ela ainda precisa de aconselhamento, mas se sai bem na escola e tem muitos amigos. Ela raramente vê a mãe, mas está muito melhor sem ela. Meu chefe me suspendeu por negligência, então arruinei sua vida. Para um pouco de contexto, eu trabalho em uma loja de vape que já está em um espaço difícil devido a regulamentos e leis que o governo está impondo a nós. Devido a isso, estávamos cientes de que certos produtos que fabricamos eram altamente legais e aplicáveis a qualquer momento. Eu, 25 anos homem, trabalho no meu emprego há pouco mais de 1 ano e meio. A dona da empresa é quem me contratou e ela foi a maior queridinha do mundo. Infelizmente, ela foi forçada a sair de sua companhia por seu filho. Ele é o tipo de pessoa que acredita que está sempre certo e se você não concordar com ele, ele irá ignorá-lo completamente ou demiti-lo. Ele literalmente forçou sua mãe a se aposentar ameaçando se matar e continua a usar aquele cartão toda vez que ela diz que quer vir visitá-la. No inverno passado, tivemos uma grande tempestade de neve. Chegar ao trabalho foi difícil, mas nos disseram que tínhamos que ir de qualquer maneira. Chegamos lá e a neve não foi retirada do estacionamento porque ele não quis pagar o cara para fazer isso, então tivemos que fazer. Devido ao lote ser absolutamente enorme, não conseguimos fazer tudo a tempo de ajudar os clientes. À medida que eles iam e vinham, notamos que a neve estava caindo no chão e essencialmente se transformando em um deslizamento e deslizamento. Claro que ele não fez nada a respeito e pediu a mim e a outro colega de trabalho para limpar todo o lixo do outro lado do prédio. Quando fiz, escorreguei e me machuquei. Não solicitei compensação dos trabalhadores, mas disse a eles que precisaria descansar durante o trabalho. No turno seguinte, fiquei sentado quase o turno inteiro e, como não podia fazer nada, fiquei sentado no telefone, apenas para me levantar para ajudar os clientes. No dia seguinte, meu gerente me disse que saiu de uma reunião com o filho do proprietário e fui suspenso por 1 semana, 5 turnos. Como sou estudante universitário e alugo um apartamento e tenho parcelas do carro, não posso perder 5 dias de salário. Entrei no escritório dele e expliquei que ou ele me demitia para que eu recebesse o seguro-desemprego ou cancelasse minha suspensão. Ele me disse que nenhum dos dois estava acontecendo e que me usaria como exemplo para o restante dos funcionários. Eu estava chateado e o amaldiçoei. Ele não gosta de confronto, então encurtou minha suspensão para me tirar do escritório. Ele então me tratou mal e me destacou por tudo que todo mundo também faz, mas eu era o único a ser punido. Depois vem o fato de que ele queria reconciliar, obrigando-me a fazer trabalhos manuais no local e não me deu as ferramentas, equipamentos ou treinamento para fazer ou usar qualquer um desses objetivos. Este foi o ponto de inflexão para mim. A vingança. Por ser constantemente apontado, descobri que todos os outros estavam descontentes com esse fato.
Aprendi todos os pequenos segredos sujos sobre a empresa, incluindo produtos ilegais, violações trabalhistas, violações fiscais, etc. Usei esses segredos que aprendi para ligar para várias agências governamentais, FDA, OSHA, dólar, e denunciá-lo pelo nome. Primeiro, a OSHA veio e fez uma inspeção no meu dia de folga. Ele disse a todos que o citaram apenas por uma pequena violação e ele era bom fora isso. Eu estava obviamente zangado com isso, mas algumas semanas depois recebi um pacote pelo correio dizendo que ele foi citado por tudo e estava recebendo multas pesadas. Em seguida, sou chamado ao escritório novamente com o gerente que me disse que fui suspenso. Ele começou a dizer ao meu gerente que estava sendo rebaixado por não me escrever mais e que eu não receberia mais meu aumento até que consertasse minha atitude. Isso, claro, foi logo depois que ele disse: não me importa o que você tenha chamado OSHA. Este pequeno ato é conhecido como retaliação, o que é ilegal para pessoas que ligaram para uma agência protegida como a OSHA. Ele se recusou até mesmo a olhar para mim neste momento, porque se ele fizesse algo que implicasse que ele estava me punindo por ligar para a OSHA, eu teria um processo para destruí-lo. Agora para hoje, outro dia de folga para mim e recebo uma mensagem de um colega de trabalho às 11 horas. Essa mensagem era: FDA está aqui. O gerente saiu e é uma loucura. O FDA e o IRS entraram em ação com força total em caminhões SUVs pretos. Eles entraram e invadiram o local, apreendendo todos os produtos ilegais e toda a papelada referente ao negócio. Eles ainda estão lá enquanto escrevo isso, então espero que haja mais por vir, mas sabendo como isso funciona na maioria dos casos, não terei um emprego por muito mais tempo e estarei desempregado. Atualização 1. O ATF também apareceu. Eles confiscaram todos os sucos feitos em casa. Aparentemente, não temos uma licença de fabricação. Nenhum de nós sabia disso e isso significa que talvez não possamos mais vender produtos. O IRS apareceu porque há uma possível causa para uma investigação sobre evasão fiscal. À medida que aprendo mais, continuarei a atualizar. Atualização 2. Parece que, por meio de conversas com o advogado, o filho decidiu realmente levar a culpa por tudo isso e vai ter que pagar multas pesadas e possivelmente está olhando para a prisão. Ele provavelmente nunca conseguirá obter uma licença de fabricação pelo resto de sua vida e eles disseram essencialmente que ele não poderá abrir novos negócios. Eu sei que ele tinha 2 novos locais alugados em processo de abertura e isso nunca vai acontecer agora. Eles estão invadindo seu outro negócio hoje e isso vai ser interessante, considerando que, se ele não tiver a papelada para esse negócio, isso pode levar a muito mais tempo de prisão. Então, a partir de agora, embora meu trabalho ainda não esteja fechado, seu outro negócio está sendo invadido, ele não pode abrir os 2 locais que ele investiu uma tonelada de dinheiro e tempo nisso, e ele será multado em tudo que vale e possivelmente irá para a cadeia. Continuará atualizando. Eu dei uma surra na minha irmã e a mandei para o hospital. Originalmente, postei esta história em outro sub, mas disseram que ela pertence aqui. Eu dei uma surra na minha irmã e a mandei para o hospital. Aviso de gatilho: este post fala sobre SAIR*AP. Inglês não é minha primeira língua, então peço desculpas antecipadamente. Eu, 26 anos homem, bati na minha irmã, 23 anos mulher, por assediar sexualmente meu namorado, 25 metros. Finalmente posso falar sobre isso porque todos os processos legais foram concluídos. Então, estou namorando meu namorado Mark há cerca de 5 anos. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele é gentil, inteligente, compreensivo e absolutamente lindo. Quando começamos a namorar, ele era um pouco fechado e tinha medo de iniciar qualquer tipo de intimidade. A princípio pensei que era porque eu era o primeiro relacionamento dele e talvez ele estivesse nervoso. Com 6 meses de namoro, ele me disse que entre 5 e 12 anos foi abusado sexualmente e estuprado por sua mãe. Seu pai foi embora quando ele tinha cerca de 4 anos. Isso fudeu da cabeça por um tempo e quando saiu sua mãe foi presa e ele e suas 2 irmãs mais velhas foram colocados sob a custódia de seus avós com quem viveram desde então. Ele foi colocado em terapia intensiva e ainda vai até hoje. Ele percorreu um longo caminho e se curou muito, mas ainda tem alguns dias em que fica muito deprimido e chora. Parte de sua terapia consistia em exercícios. Então, cerca de 2 anos atrás, ele e eu começamos a fazer alguns exercícios de musculação. Eu tonifiquei bastante,
Coloquei 20 quilos a mais de músculo e ele tonificou um pouco. Como namoramos há tanto tempo e temos o casamento em mente, ele contou à minha família, uma versão menos detalhada, e eles o receberam com amor e apoio. Agora para minha irmã, Sally. Eu suspeitei que ela tinha uma queda por ele, ela flertava às vezes aqui e ali, mas ele nunca retribuía e geralmente a ignorava. Eu falei com ela sobre isso tantas vezes, mas ela não ouviu. Para encurtar a história, eu tinha saído em uma tarde de sábado com alguns amigos para beber e deixei Mark para trás porque ele não queria ir. Minha irmã me mandou uma mensagem antes para perguntar se ela poderia pegar algumas coisas emprestadas de mim, um moletom, câmera DSLR e uma terceira coisa que não vem à mente no momento. Eu disse com certeza e para obtê-lo sempre. Ela foi quando eu estava fora, sem saber. Quando cheguei em casa, encontrei meu namorado no chão chorando e minha irmã tentando acalmá-lo. Ele estava tendo um ataque de pânico. Nunca é seguro tocá-lo quando ele tem um episódio porque ele pode agir de forma violenta devido ao seu headspace. As mãos dela estavam sobre ele e ele estava tentando afastá-la. Sua camisa também estava no chão e ela estava apenas de sutiã. Eu a afastei e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela disse que estava experimentando o moletom quando ele a encontrou, surtou e entrou em um episódio. No entanto, Mark, em meio às lágrimas, disse que ela tentou tocá-lo. Perguntei à minha irmã se era verdade e ela disse que não, mas Mark disse novamente que ela tentou tocá-lo. Temos câmeras em casa e indiquei para minha irmã. Seu rosto ficou branco e eu não sei o que deu em mim, mas eu vi tudo vermelho. Não consigo me lembrar muito porque estava com muita raiva, mas dei uma surra nela. Nem me lembro se fui eu quem ligou para o 911 ou para ela, apesar de seu estado de espancamento. Eu me lembro meio que saindo disso porque Mark ainda estava passando por seu episódio e eu podia chorar mais alto e tive que ajudá-lo a passar por isso. É tudo uma névoa. Eu quebrei o nariz da minha irmã, dei a ela um olho roxo e machuquei suas costelas. Ela estava no hospital por alguns dias. Atualizar. Muitas pessoas me enviaram mensagens para perguntar sobre o contexto do meu último post. 1. Tudo isso aconteceu pouco antes da chegada do Covid, no final de 2019 e tudo foi resolvido no último mês. 2. O incidente aconteceu em nossa cozinha, a porta da frente leva a um corredor direto para nossa cozinha aberta e à direita está nossa sala de estar que leva aos quartos. 3. Temos câmeras em todos os cômodos, menos nos banheiros e nos quartos, porque temos um dog alemão chamado Butler. Ele é preto e tem uma mancha oval branca do peito até a barriga, parece um mordomo, que gosta de entrar em tudo, então montamos câmeras para ficar de olho nele enquanto estamos fora. As câmeras não possuem gravação de som. 4. Minha irmã não estuprou Mark, mas ela tentou forçá-lo a praticar atividades sexuais. 5. Minha irmã não sabia que eu estava fora quando ela veio. Eu não tenho mais a gravação, foi muito doloroso continuar e muito menos assistir. Também, minha memória de tudo é nebulosa, mas a fita mostrava Mark atendendo a porta. Mais uma vez, nossas câmeras não têm gravação de som, mas Mark disse que quando ele atendeu a porta, ela disse a ele que estava lá para pegar minha câmera e moletom, ele disse que tudo bem e a deixou entrar. Ele estava assistindo a televisão, então voltou para o show dele enquanto ela entrava em nosso quarto. Ela pediu ajuda a ele e as câmeras mostraram Mark se levantando para ajudá-la. Não me lembro quanto tempo eles ficaram lá, mas a fita mostrava Mark saindo correndo da sala enquanto erguia as mãos como se estivesse tentando parar um atacante. Minha irmã então surgiu seminua enquanto segurava sua camisa. Mark recuou para a cozinha ainda segurando a mão, ela avançou em sua direção. Mark disse que estava dizendo a ela para colocar a camisa e ir embora, mas ela continuou dizendo algo como: "Ei, está tudo bem. Só preciso de ajuda, só isso, e você é um cara legal, só me ajude um pouco." Acho que a essa altura ele estava entrando em um ataque de pânico quando começou a tremer. Minha irmã aproveitou a oportunidade para abraçá-lo, ela disse que fez isso para tentar acalmá-lo, mas a fita mostrou o tipo de ressentimento dela, ele a empurrou e caiu no chão chorando e gritando. Ela então se abaixou ao lado dele e estava tentando acenar com as mãos pelo cabelo dele. Sua outra mão também estava se movendo em direção à sua virilha. Lembro-me da fita de ver Mark recuar e tentar abrir caminho. Ela sempre se movia para mais perto dele. Alguns minutos depois, cheguei em casa e bati nela até a morte. Não me lembro quem chamou a polícia, mas a polícia apareceu e minha irmã mancou até a porta.
Bem, eu estava tentando ajudar Mark a se acalmar. Eu meio que me lembro deles fazendo perguntas e tentando ajudar Mark a se acalmar. Eles pensaram que ele estava entrando em choque, então colocaram um cobertor sobre ele e os paramédicos vieram. Minha irmã foi rapidamente avaliada e depois levada ao hospital. Mark e eu ficamos para trás porque naquele ponto ele havia começado a recuperar o controle novamente. Lembro que meus pais apareceram e perguntaram o que havia acontecido. Contei tudo para eles. Minha mãe ficou com Mark e eu enquanto meu pai dirigia até o hospital para ver minha irmã. Mark e eu apresentamos queixa contra minha irmã, trauma emocional e agressão sexual, crime de classe A1 de onde eu sou. Minha irmã tentou me processar, uma acusação de contravenção, mas não deu certo. Com as evidências que tínhamos, minha irmã foi condenada a 60 dias de prisão com fiança de $5.000. Ninguém pagou. Ela também tem que cumprir 200 horas de serviço comunitário e seu nome foi adicionado ao registro de infratores *X. Ela pode recorrer aos tribunais para removê-lo após 10 anos. Ela também foi colocada sob uma ordem de restrição. Além disso, minha irmã nos deve $25.000. Levei um tapa no pulso e tive que cumprir 50 horas de serviço comunitário. Nada muito ruim. Minha irmã foi cortada de toda a família e ainda Mark regrediu tremendamente, a ponto de não conseguir dormir na mesma cama que eu por meses. Ele foi obrigado a fazer uma terapia ainda mais extensa. Ele percorreu alguns caminhos, mas em nenhum lugar como estava antes de acontecer. Vai demorar muito para ele se curar. Eu me considero bissexual, mas me inclino mais para os homens, enquanto Mark é 100% gay. Ele acha o corpo feminino perturbador, a ponto de termos que pular cenas completas de nudez feminina nos filmes. Minha irmã é nova nisso. Quando perguntei por que ela faria isso, ela disse que achava que poderia fazê-lo mudar de ideia. Não estou orgulhoso do que fiz, mas também não estou arrependido. Bata em mim, minha mãe vai queimar sua casa. Então, essa história pode ser um pouco longa. Tudo bem, então eu sou vicaniano, também conhecido como não cristão, e sou bastante aberto sobre isso. Agora, isso me trouxe problemas quando eu era mais jovem, especificamente na 4ª série. Sofri muito bullying na escola por causa disso, já que morava em uma área predominantemente cristã no sul. Note que minha cidade tem literalmente apenas 900 pessoas, isso significa que todo mundo conhece todo mundo. O bullying começou típico e administrável, sendo xingado e tendo minhas coisas arrancadas de minhas mãos. A única coisa que realmente me irritou foi quando eles me chamaram de satanista ou adorador do diabo, mas mesmo assim eu simplesmente ignorei, já que não sou nenhuma dessas coisas e até os corrigi sobre o que satanismo era. Isso pode ter piorado um pouco, mas eu me diverti fazendo isso. Bem, um dia acho que devo ter feito algo que essas crianças realmente não gostaram porque conseguiram convencer seus irmãos mais velhos a me seguir até em casa para me bater. Alguns de seus irmãos eram idosos ou mesmo graduados, 3 deles eram legalmente adultos. Isso é especialmente importante. Quando criança, não tenho noção do perigo e apenas os levava me seguindo enquanto iam na mesma direção, mas ainda estava me movendo muito rápido porque acabamos de ganhar um Wii e eu queria jogar Mario. Bem, consegui chegar ao meu quintal, mas não muito além disso, quando minha mochila foi agarrada e jogada no chão. Esses adolescentes agora estavam me batendo e também não estavam dando socos. Bem, acho que minha mãe ouviu o barulho e saiu, eles fugiram depois disso. Minha mãe me pegou e teve que me levar para o pronto-socorro. Eu tive 2 fraturas no nariz e um braço quebrado, isso significava que eu não poderia jogar o Wii até que sarasse, e a polícia foi chamada enquanto eu estava lá. Lembra como eu disse que cheguei ao meu quintal? Bem, tínhamos câmeras que capturavam a maior parte do ataque e capturavam quase todos os rostos dos adolescentes. Os que tinham 16 anos ou menos levaram um tapa no pulso e foi isso. Havia cerca de 7 deles. Eu acho, nem todos estavam me batendo, alguns estavam gravando, mas os que tinham 18 anos foram presos e enfrentaram algumas duras tempo de prisão. Agora, havia um jovem de 17 anos, que chamarei de adolescente inútil daqui em diante, que conseguiu sair disso depois de alguns dias na prisão do condado. Minha mãe não gostou nada disso, já que faltavam cerca de 2 semanas para o aniversário dele e ele deveria ter sido cobrado como adulto. Agora, como eu disse antes, esta é uma cidade pequena onde todo mundo se conhece.
E minha mãe sabia exatamente onde o adolescente inútil morava e conhecia seus pais. Este é o ponto onde minha mãe compartilhou a maior parte desta história. Eu gostaria de apontar que seus pais não eram pessoas legais, e minha mãe definitivamente tinha mais de um motivo para desprezar essas pessoas, como quando roubaram nosso Pomeranian do nosso quintal, amarraram-no a um poste de luz e bateram nele com um pedaço de pau até ele morrer. O fato de que o filho deles quebrou meus ossos a deixou nervosa com esta família, e acho que o último prego no caixão para eles foi se gabar de como seu filho escapou de espancar aquele menino pagão nas lojas locais e nas redes sociais. Não demorou muito para minha mãe elaborar um plano em sua mente, porque mais tarde naquela semana ela me disse que iria tirá-los da cidade de qualquer maneira. Porém, minha mãe não é uma assassina e, embora mais tarde tenha admitido que ficou tentada a executar o plano muito antes, ela optou por não piorar as coisas se fosse pega. Ela esperou por 2 meses, ou seja, até as férias de verão chegarem. A família Trash não era de se calar sobre grandes planos, pois adoravam se gabar de ter mais dinheiro do que a maioria na cidade sempre anunciavam quando sairiam de férias, para onde iriam e por quanto tempo iriam. Estaria indo para. Era isso, a oportunidade de ouro da mãe. Ela certificou-se de que tudo estava pronto, verificou as casas dos vizinhos da família em busca de câmeras, certificou-se de que tinha um lugar onde não seria vista. Esta pequena cidade não tinha corpo de bombeiros próprio, o mais próximo ficava a 45 minutos de distância. Quando um caminhão de bombeiros chegou lá, o estrago já havia sido feito. A maior parte de sua casa foi completamente destruída. Como um relógio, na manhã seguinte eles chegaram para ver a destruição. Você podia ouvir os gritos a 3 quarteirões de distância. Minha mãe apenas se sentou em sua cadeira, tomando café e assistindo The Golden Girls. A razão pela qual escolhi escrever isso agora é porque minha mãe faleceu em 2017, foi quando ela escolheu me contar toda a história. Eu não queria que ninguém que a conhecesse lesse isso imediatamente após sua morte, então esperei alguns anos antes de compartilhar. Sinta-se à vontade para fazer perguntas, responderei da melhor maneira possível. Uma reviravolta nuclear. Fundo. Tive uma infância terrível. Não me interpretem mal, já ouvi falar de coisas muito piores, mas estava longe de ser saudável ou normal. Quando eu era jovem, meus pais eram milionários. Os pais de meu pai eram donos de vários dos maiores negócios da região. Eles se divorciaram antes de eu ser adolescente, e suas vidas despencaram. Aos 16 anos, eu morava sozinho. Drogas, álcool e vício há muito mataram os dois. Nenhum deles jamais trabalhou desde que eu era adolescente. Ambos morreram sem teto antes dos 50 anos. Situação. Entrei para o exército e saí da cidade sem olhar para trás. Com o passar dos anos, fui me distanciando cada vez mais, física e mentalmente, de meus pais. Quando eu tinha 20 anos, soube que minha mãe havia sido presa por roubar uma grande quantia de dinheiro de minha avó, que morava sozinha, mas em estágios iniciais de Alzheimer. O Estado acabou processando minha mãe porque minha avó não quis. O detetive me disse que eles tinham que fazer isso porque minha mãe e seu namorado PDV estavam alimentando o submundo do crime onde ela morava. Eu estava perdido e chocado. Eu sabia que minha mãe tinha problemas, mas até aquele momento sempre a vira como uma espécie de hippie da floresta. Este é o momento que é o catalisador da minha vingança nuclear. Veja bem, minha avó era muito rica. Com medo de ficar trancada em um lar de idosos, ela entreteve a sanguessuga de minha mãe e do cara do PDV. O problema é que nunca foi o suficiente. Mesmo depois que minha avó comprou para minha mãe uma casa na rua dela, ela continuou a roubar sua própria mãe às cegas. Ela também alimentou minha irmã menor de idade com um fluxo de drogas e a trouxe para o golpe. Em última análise, resultou em minha mãe e minha irmã recebendo sua primeira condenação criminal, roubo e fraude de cheques, que minha mãe tentou atribuir à própria filha, porque ela era menor de idade. Alguns anos depois, eu era recém-casado, tinha meu primeiro filho e havia acabado de retornar de minha primeira missão no Iraque. Acabamos de concluir outra mudança pelo país e estou começando um novo emprego em uma nova unidade. Chego em casa do trabalho e recebo uma estranha mensagem de voz curta do meu tio, que é o cara mais legal que já conheci. Literalmente apenas diz: minha mãe está na ala psiquiátrica do grande hospital da cidade dela. Ela deixou tudo em seu nome. Estou voltando para casa.
Foi aqui que descobri que o documento legal que minha avó me fez assinar quando eu tinha 16 anos me tornou o executor de sua propriedade, procuração etc. Esse cenário bizarro. Ela morava sozinha nesta casa enorme. Minha mãe destruiu a casa que minha avó comprou para ela e depois se mudou para a casa da vovó sob os auspícios de cuidar dela. Havia tantas pulgas lá dentro que os empreiteiros que contratei para fazer reparos não entravam. Agulhas por toda parte. Por algum motivo, tudo era um cinzeiro. Foi uma coisa insana de testemunhar e experimentar. Eu ainda me recusava a interagir com minha mãe neste ponto da minha vida, mas agora que eu tinha chaves do reino, também conhecido como acesso ao pote de ouro, ela tentou voltar à minha vida com um vigor renovado. Eu sempre apenas disse a ela para se fuder. Minha avó, entretanto, foi considerada incapaz de viver sozinha. Eu tinha 23 anos, com um novo bebê e casamento. Se você se lembra, então tomei a má decisão de internar minha avó em uma casa de repouso. Arrumei a casa, aluguei para criar uma renda passiva para que ela não esgotasse suas economias e voltei para casa. Claro, a vovó é picante foi expulsa de sua luxuosa casa de repouso quando quebrou uma xícara de café na cabeça de outra senhora por bisbilhotar em seu quarto. Ela aparentemente estava usando os sapatos da minha avó quando foi marcada. A mesma mulher, uma residente, me fez uma proposta na frente de minha esposa quando estávamos visitando as instalações. Ela era um tipo diferente do mesmo picante da vovó. Sua única opção após o incidente foi uma ala psiquiátrica. Então, minha avó senil foi morar com minha família e morou conosco por mais de 5 anos, até que seus cuidados estavam fora de nossa capacidade. Este é o momento em que exigi minha vingança, a opção nuclear. Quando o Estado apresentou acusações contra minha mãe, lá atrás, quando eu tinha 20 anos, parte de sua restituição incluía um penhor que foi colocado contra sua propriedade em nome de minha avó por pouco menos de $100.000. Alguns anos depois, minha mãe não pagava o imposto predial há tanto tempo que estava prestes a perder a casa. Ela me ligou para explicar que a penhora não seria paga se a casa fosse leiloada, o que eu sabia que não era verdade, mas vi uma oportunidade. Acabei fechando um acordo com ela. Ela assinaria a escritura para mim e eu venderia a casa e pagaria para que ela se mudasse para outro lugar. Eu vou para a cidade, encontro-a e assino a escritura. Ela esperava que eu usasse meu nome e crédito para conseguir um apartamento de luxo para ela. Ela também queria que eu comprasse um caminhão novo para ela, e não vamos esquecer a empresa de mudanças. Aluguei um caminhão UAU para ela e comprei uma unidade de armazenamento que paguei por 6 meses. Então eu coloquei ela e a cabeça de merda em uma estadia prolongada por um tempo. Arrumei a propriedade e vendi para a mesma locadora que comprou a casa da minha avó pouco antes. Usei o dinheiro para comprar anuidades que permitem que minha avó viva em uma casa normal com uma enfermeira residente e cuide na proporção de 1:4. O que é incrível para ela. Ela ainda pode ficar sem dinheiro por causa do que minha mãe fez, e honestamente, não sei o que vai acontecer. Ela ainda tem alguns anos antes que eu tenha que me preocupar, e ela está com pouco menos de 100. Obrigado por ter chegado até aqui, esse vídeo deu muito trabalho. Se inscreva e deixe o like. Bom dia!